Pesquisadores encontram cada vez mais evidências de que nosso mundo está cheio de provas de uma civilização altamente desenvolvida no passado. A história do propósito desses dispositivos em grande escala foi distorcida de forma intencional. Atribuíram a eles um significado religioso, cultural ou algum outro sentido, indicando a suposta primitividade daqueles que construíram tudo isso. Vamos considerar os anfiteatros de Roma, que são considerados antigos. Nossa versão é que eles não são anfiteatros, mas sim subestações de energia que concentram e utilizam a energia solar. E tudo o que sabemos sobre a realização de lutas de gladiadores no centro dos anfiteatros. Isso é uma invenção descarada e sem fundamento, criada nas mentes criativas do século XVIII durante a elaboração da história oficial. Teatro em Pérgamo, Grécia. Quem pode garantir ao público nas fileiras mais altas se será possível ouvir e ver tudo o que acontece no palco? O ambiente não é fechado nem tem bom isolamento acústico. Rajadas de vento e ruídos de fundo podem impedir totalmente a audição. É impossível apreciar o espetáculo dessa altura, uma construção tola para o palco. Mas do ponto de vista da engenharia, a estrutura superior é uma infraestrutura para manutenção da parte concentradora e refletora da construção tecnológica, cujos componentes precisavam ser colocados nos degraus. Na parte inferior, nessa construção retangular, ficava a parte receptora da energia concentrada, e era ali que ela era utilizada para realizar um processo, possivelmente de fusão ou de conversão para outro tipo de energia. Aqui está a estrada por onde o material chegou ao dispositivo tecnológico pelo transportador. A posição elevada do complexo técnico se devia à inclinação do terreno ou ao processamento dos materiais extraídos aqui. O próximo exemplo é o Teatro de Dionísio em Atenas. Claro, aqui pode-se confiar na acústica, e era possível ouvir alguma coisa. Vale notar que os assentos foram reconstruídos, então eles foram modificados para que as pessoas pudessem sentar lá. Não importa o que pensem, tudo foi feito de concreto. Imagine quanto concreto é necessário para construir um anfiteatro como esse. Um engenheiro vai entender que, para produzir tanto concreto, é preciso mais de uma fábrica, e quanta maquinaria de construção e transporte seria necessária para isso. Teatro de Epidauro, Grécia. Todos esses teatros têm assentos que ocupam apenas uma parte da circunferência. Não seria mais lógico organizar os assentos em círculo, mas mais próximos do palco? Teatro em Delfos, Grécia. Todos esses teatros têm vários milhares de anos. O concreto, na verdade, começa a se desfazer após algumas centenas de anos. Todas essas construções, no máximo, são do século XV ao XV II. Mais um teatro grego. Essas construções existem na Grécia, Turquia e até no norte da África. E se imaginarmos essas construções com essa aparência? Aqui vemos o esquema de uma usina solar. A luz do sol incide sobre as placas refletoras. É focalizada no receptor. O receptor possui um trocador de calor e, então, o líquido aquecido pode ser convertido até mesmo em eletricidade. Ou seja, talvez fossem aquecedores solares fornecendo água quente para a cidade. Atualmente existem análogos modernos em funcionamento. Complexo Sol. Essa construção de engenharia impressionante fica no distrito de Parkins, nas encostas das montanhas Tian Shan, a 45 km de Tashkent e 1.050 metros de altitude. O desenvolvimento de engenharia de uma estrutura dessas custa uma quantia absolutamente insana de dinheiro e só foi possível durante a União Soviética. Por outro lado, a operação é quase gratuita. O espelho parabólico principal, medindo 54 por 54 metros, forma um feixe focalizado de 1 a 2 metros de diâmetro. No centro, atrás do painel espelhado, há uma sala do centro de pesquisa, de onde é feito o monitoramento do processo de fusão dos metais. Os heliostatos operam em modo automático, ou seja, seguindo o Sol, eles distribuem os fluxos solares no concentrador principal de forma que o forno atinja a temperatura necessária de 800 a 3000 graus. Provavelmente não é coincidência que a área dos anfiteatros seja comparável a essa maravilha moderna, e com ele é possível não só aquecer água, mas também fundir metais e minérios. Mais uma prova de que o Sol aquece a água, mesmo coletando radiação de área pequena.
A potência da radiação solar, quando o Sol está no zênite na superfície da Terra, é estimada em cerca de 1350 watts por metro quadrado. Para obter uma potência de 10 kW é necessário coletar a radiação solar de uma área de apenas 7,5 metros quadrados. Na região central, ao meio-dia no verão, cada metro quadrado orientado perpendicularmente aos raios solares recebe um fluxo de energia solar com potência de aproximadamente 1 kW. Quem se lembra da história-lenda de como Arquimedes incendiou a frota romana que se preparava para atacar Siracusa? Ele usou um espelho hexagonal de bronze, composto por pequenos espelhos retangulares. Cada um deles estava preso em dobradiças, permitindo ajustar os ângulos dos espelhos de modo que os raios solares refletidos se concentrassem em um único ponto. Segundo outra versão, mulheres de Siracusa ajudaram Arquimedes, atendendo ao seu chamado e levantando utensílios de cobre polidos até brilharem, direcionando os raios solares para os navios romanos. Hoje, ciente das tecnologias disponíveis, eram utilizadas até o século XVIII, podemos supor que, na base desse mito, havia uma batalha com o uso de armas energéticas, a laser ou de plasma, e não é certo que as naves não fossem voadoras. Em cada anfiteatro deve haver uma coluna ou estrutura com aquele reservatório ou cadinho que deve ser aquecido com a ajuda de espelhos instalados em cada nível. Há um problema. O ângulo de incidência dos raios solares é igual ao de reflexão dos espelhos. Com a mudança da posição do Sol no céu, perde-se o ponto focal. Mas se pensarmos que o foco era uma área, não um ponto, então, conforme o Sol se movia, alguns espelhos funcionavam e outros não. Para aquecer a água, isso é ideal. Não precisa evaporar e essa disposição dos espelhos garante o aquecimento. Talvez até mesmo no processo de fluxo em movimento vindo do aqueduto, ou seja, não havia necessidade de fazer espelhos móveis. E há uma confirmação disso. O palco dos anfiteatros muitas vezes era uma linha longa. É bem possível que nele tenham sido instalados suportes com reservatórios e o espaço subterrâneo do palco eram salas técnicas para a circulação de líquidos. O enorme anfiteatro atrás do palco, restos de uma construção onde talvez ficavam esses reservatórios. Muitos anfiteatros têm essa construção, um semicírculo como se fossem assentos e atrás do palco uma parede vertical com arcos e janelas, vários andares. Aqui ficavam os receptores de radiação, os locais para aquecimento. Observando o anfiteatro, o engenheiro entende que a disposição semicircular dos degraus voltados para o sul capta a quantidade máxima de luz desde a manhã até a noite. Ou seja, os espectadores deveriam ficar sentados sob o sol forte durante todo o dia. Enquanto isso, os artistas desenham os assentos voltados para o norte e acrescentam coberturas para proteger do sol. Em alguns anfiteatros, os restauradores precisam montar assentos de ferro e madeira, já que os degraus de concreto não são nada adequados para sentar. Existem várias dezenas desses anfiteatros conhecidos na Turquia. Alguns estão muito destruídos e na Europa e na África há mais de 200 conhecidos. As pessoas geralmente confiam na história oficial até que os engenheiros aparecem. Eles questionam, traduzindo tudo para termos técnicos, números e custos de produção. Onde o Sol está frequentemente, no zênite, também eram usados anfiteatros circulares com eficiência máxima. Bem, como aqui não há degraus e seria impossível adicioná-los por causa da inclinação acentuada, além de ser muito caro, os historiadores, como costumam fazer, simplesmente ignoram este anfiteatro. De lado, Anfiteatro de Pula, na Croácia. Preste atenção, os assentos desse tipo de construção ficam apenas de um lado, embora o anfiteatro seja redondo. Nos outros lados parece que nem foram planejados. Não há vestígios de destruição. Claro, não vamos descartar que também havia arenas-palco para a realização de combates de gladiadores e outras apresentações, como este anfiteatro aqui. Há muitos indícios de que a maioria dos anfiteatros nessas regiões eram estações térmicas para aquecimento de água e fundição de metal. É possível que esses objetos tenham sido usados para fins tecnológicos até a catástrofe, e depois do colapso da civilização anterior, passaram a ser apresentados na história como construções industriais. A realização de eventos de entretenimento começou quando todo o significado original foi esquecido e as tecnologias foram intencionalmente perdidas.
Agora, vamos apenas olhar para essas construções incrivelmente caras e tecnológicas de outro ponto de vista.